imagens. Estamos perante um evento extremo ou nada disso? Boa noite. Sim, de facto, estamos perante um evento extremo. Segundo alguns dados, terá ocorrido cerca de 30 a 40 milímetros de precipitação numa hora. Portanto, e isto, sobretudo, na parte mais alta da cidade, e dada a impermeabilização e dado o timing, nós temos aqui eventualmente registros em que por 5 ou 10 minutos a taxa de precipitação hora foi na ordem dos 130 a 140 milímetros. Isto é, se durante uma hora chovesse como nesses 5 minutos, tínhamos cerca de 140 litros por metro quadrado de ocorrência de precipitação. Felizmente foi nesses 5 minutos, mas bastou para que não houvesse capacidade de escorrência subterrânea para quer os rios subterrâneos e ribeiras que existem na 31 de Janeiro, na Rua de Mouzinho da Silveira, mesmo na própria área dos Clérigos, e, portanto, toda essa área foi completamente assolada por chuvas extremamente intensas, daí ter sido um fenómeno muito localizado. Isto foram, eventualmente, ocorridos estes tipos de... Esta intensidade de precipitação, eventualmente, foi num raio de 4, 5 quilómetros entre Porto e Gaia. Tendo observado as imagens de satélite e de radar na altura, era esta área densamente impermeabilizada e também acidentada, que por sua vez permitiu o escoamento, porque se fosse uma área plana, eu acho que as consequências seriam muito mais dramáticas e mais graves. E daí, obviamente, ter chovido essa quantidade de precipitação a montante, serão sempre as zonas baixas a sofrerem as consequências. E nesse sentido, o aviso laranja do IPMA era suficiente para uma situação destas? Sim, eu penso que sim. Isto foi um evento muito localizado. Obviamente que estávamos sob estado de alerta laranja e as autoridades do Porto estavam bem preparadas para a situação, só que, obviamente, que foi um evento extremo e de veras muito localizado e muito concentrado numa escala temporal. Portanto, não foi uma situação de chover 3, 4 horas. Mal era se tivéssemos esta precipitação durante uma hora ou mais de uma hora com estas taxas, obviamente que essas taxas de precipitação iriam ser muito mais gravosas e as consequências aí também poderiam ser muito mais gravosas. De facto, penso ser... Mas isto já aconteceu, desculpe interrompê-lo, isto já aconteceu em Lisboa também, em que havia um aviso laranja e de repente há ali um intervalo de tempo em que há um evento extremo. Sim. E que o IPMA demorou muito tempo a reagir e levar o aviso para vermelho. Bem, eu penso que na primeira temos situação... Temos de estar mais preparados? Como é que vamos fazer frente a estas situações? Ora bem, teremos que ter um sistema de aviso prévio e, portanto, com estações de monitorização que automaticamente façam despoltar avisos e mensagens. Mas, independentemente disso, numas cidades em que a impermeabilização é muito acentuada, obviamente que quando ocorrem este tipo de precipitação muito extrema, repare, em Lisboa choveram no dia 7, foram durante 3 horas consecutivas a chover intensamente, uma das quais ocorreram precipitações também na ordem dos 30 a 40 milímetros. Daí ser uma área mais plana e com drenagem mais dificultada, ocorreram as cheias que ocorreram. E depois, no dia 13, foi num espaço ainda maior, com precipitações contínuas, numa área muito mais abrangente, portanto, foi quase toda a área metropolitana de Lisboa a norte, excetuando, portanto, Leiria, o distrito de Leiria, mas, portanto, essa área montante choveu muito e, portanto, Lisboa sofre sempre com estas situações. Aqui, no Porto, foi uma situação muito pontual e mais concentrada no tempo, porque se fosse a nível de 3 horas ou mesmo 6 horas, se fosse a chover com esta intensidade, obviamente que eram muito mais complicadas. E com estes sistemas nós poderemos alertar e avisar para ocorrer as ocorrências. Agora, para minimizar esses impactos, poderemos, obviamente, criar pequenas bacias de retenção ou desvio de águas com armazenagem. Já criamos espaços de estacionamento, também podemos criar pequenos espaços com uma boa volumetria para desviar temporariamente esses fluxos de água e depois até aproveitar a água, obviamente. Mas isso está a ser feito?
Eu penso que sim, penso que a cidade do Porto tem já planeado este sistema para mitigar um pouco esta situação e minimizar o impacto. Agora, por vezes a precipitação é de tal maneira intensa que, independentemente daquilo que façamos e daquilo que estamos avisados através do IPMA e de outras instituições, só poderemos depois, infelizmente, reagir. Obviamente que nesta altura... Mas o que é expectável, desculpe interrompê-lo mais uma vez, o que é expectável é que estes eventos extremos sejam cada vez mais recorrentes, não é? Portanto, como é que vamos fazer face a isto? São mais recorrentes, aliás. São mais recorrentes porque a ação antrópica, por vezes, o torna mais recorrente. Não só as alterações climáticas não poderão ser culpabilizadas de todas estas consequências, mas, sobretudo, a ação antrópica, porque, por vezes, a impermeabilização das cidades é de tal forma grande que não há espaço para a precipitação poder não só escoar, mas, sobretudo, ter bacias de pequenas retenções que consigam minimizar os impactos. Eu penso que o Porto até, em algumas situações, nos últimos anos, tem criado algumas bacias de retenção, sobretudo junto da universidade, portanto, e mesmo mais a montante, e isso poderá minimizar. Agora, esta situação foi muito... Mas não resolveriam o problema se isto durasse mais um bocadinho, não é? Não resolveriam o problema. Não resolveriam. Portanto, a minha pergunta é, isto é uma inevitabilidade? Também o Norte também não está preparado para isto? Esta situação foi mais uma inevitabilidade, porque, de facto, nós temos estações que registram, sobretudo, mais ao ocidente, mais perto do mar, do litoral, no Porto, portanto, ao oeste, que registaram somente numa hora 10, 15 milímetros. E temos outras estações a 2 km de distância, mais para o centro da cidade, para a parte mais alta da cidade, que já registaram o dobro da precipitação e, às vezes, o triplo da precipitação das estações que estão a 3, 4 km em linha reta mais ligadas ao mar. Portanto, foi uma questão muito localizada e era, de facto, imprevisível de se conseguir ter com alguma antecedência cerca de uma hora, era praticamente impossível. E eu propriamente no satélite estava a verificar essa situação e praticamente foi uma questão de 10, 15 minutos que, obviamente, não dá para, obviamente, avisar e mesmo minimizar as consequências. Eu acho que esta situação será mais uma questão inevitável, tal como aconteceu em Lisboa no dia 13 e no dia 7. Embora no dia 7 a situação é que a população estava muito exposta e poderá ter sido um dia menos infeliz por parte das autoridades na questão do aviso, mas penso que no dia 13 estiveram muito bem e mesmo durante o dia de hoje estiveram muito bem as autoridades em ter um alerta laranja para minimizar um bocadinho e alertar a população para os efeitos desta situação mais extrema. Muito bem, Mário Marques, muito obrigada pela sua análise neste jornal. Fazemos